Olá, colegas da internet. Eu estou aqui com o nosso colega Dr. Tarcísio Leitão, um dos advogados mais atuantes aqui. É um homem que passou e ainda está na política. Tarcísio, eu vindo aqui, eu não posso deixar de cumprimentar o amigo aqui, que é uma referência aqui na Justiça do Trabalho. Tudo bem? Tudo na santa paz. Tarcísio, hoje, nós estamos aqui hoje, 25 de julho de 2013, e o Brasil está vivendo um momento diferente onde o povo está indo nas ruas, não é isso? Perfeitamente. Como é que você vê esse movimento, Tarcísio, essa movimentação, o que nos levou a isso e aonde nós vamos chegar? Eu vou abordar esse assunto sem deixar de enfocar os vários aspectos que estão incrustados nessa temática de povo na rua no Brasil. Primeiro, o povo está pisando no que é dele. A rua é a casa do povo. Muito bem. Mas nós temos inimigos. O maior inimigo do povo brasileiro se chama imperialismo dos Estados Unidos da América do Norte, que procura nos roubar o nosso pré-sal, o nosso petróleo, como o petróleo da Venezuela, como o petróleo do Oriente Médio. São assaltantes. Estão procurando dizimar os povos, eles chamam de segunda classe. Povos sul-americanos, povos do Oriente Médio. Você veja o cuidado que as pessoas que vão à rua têm de afastar qualquer liderança política das manifestações de rua. Aí, nesse caso, afasta as lideranças políticas e o movimento. Uma cobra sem cabeça. Uma cobra sem cabeça. O povo na rua sem uma teoria revolucionária, o povo na rua sem um partido revolucionário, é uma cobra sem cabeça que finda querendo comer o próprio rabo. Uma cobra sem cabeça que finda querendo comer o próprio rabo. Agora, é bom que o povo esteja na rua. Esse é o fato mais importante. Ninguém conseguiu evitar o povo na rua. Mas sem lideranças? Mas as lideranças surgirão naturalmente por ação da gravidade política. Veja como se tem cuidado de denegrir a imagem do político brasileiro. Será que todo político é cafajeste? Veja a sua família. Quantos irmãos você tem? 5, 10, 15? Quantos gatunos tem? Às vezes nenhum. Geralmente nenhum. Então, todo prefeito do Ceará é gatuno. 75% dos prefeitos do Ceará respondendo a inquéritos, às vezes dirigidos por ministérios públicos ávidos em aparecer. Se for só até aí, ainda vai lá, que é a bobagem do jovem oco, sem cultura, sem fundamentação política e nada de fundamentação jurídica. Agora, é preciso a gente ver, por exemplo, que interessam aos inimigos do Brasil denegrir a imagem da nossa presidenta. Essa mulher é uma comunista, como eu sou um comunista. Essa mulher lutou de armas na mão em 64. Essa mulher foi torturada nas dependências do DOI-COI. Será que essa mulher é uma cafajeste? Vai ser vaiada pela população? Ela tem cometido erros? Eu creio que sim. Por exemplo, vamos trazer empresas estrangeiras para administrar o nosso aeroporto, o nosso porto? Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos de brasileiro mandando nas suas coisas. Nós precisamos preservar a casa do povo brasileiro, que se chama Brasil. Nosso povo é um dos maiores povos do planeta. É maior do que o povo chinês, que tem 153 nacionalidades. É maior do que o povo russo, que tem 156 nacionalidades. Nós falamos uma língua só. Negros, mulatos, brancos, azuis, encarnados, escambau. É um povo falando uma língua só. Eu conto uma anedota aqui na sala dos advogados e você ri dessa anedota lá no Amazonas, lá no Rio de Janeiro, lá no Amarelinho.
lá na Avenida São João, lá na Praça do Ferreira. Nós somos um povo só. Isso faz medo aos gatunos internacionais. Isso faz medo àqueles que assaltam o petróleo do Oriente Médio, aqueles que querem assaltar o petróleo da América do Sul. Não estou dizendo que a nossa presidenta seja absolutamente certa. Todos nós, políticos, militantes de qualquer tendência, cometemos nossos acertos e os nossos enganos. Mas não podemos ser rebaixados à condição de negação cabal. Político não é gente. Não, política é gente, sim. Uns certos, outros errados. Uns mais certos, outros menos errados. E por aí vai. Agora, é preciso construir uma sociedade de novo tipo. Uma sociedade sem emprego, sem trabalho, sem moeda. Uma sociedade científica. Uma sociedade feita de amor. Tem um trabalho lindo de um cientista italiano, o autor do Nome da Rosa, é Umberto Eco. Umberto Eco escreveu agora recentemente o livro O Cemitério de Praga. E ele, na sua técnica de falar primeiro ao subconsciente das pessoas, das suas legiões de leitores, ele aborda o aspecto do gregacionarismo da espécie humana. Nós somos animais gregários. Nós precisamos nos vincular a uma grey religiosa, uma grey política, uma grey ideológica, uma organização. Então ele diz, agora com a morte das classes, e as classes morreram, por isso é que os partidos estão fracos, porque as classes morreram. E as classes eram a força-tarefa dos partidos políticos, quer fosse de direita, quer fosse de esquerda. Aí ele diz, como vamos nos estruturar? Ele abre uma perspectiva. Tem organizações humanas que subsistiram ao longo dos anos, ao longo dos tempos. E ele enumera, pela ordem, as organizações maçônicas, cerca de 20 mil anos de história. As organizações católicas, cristãs, que têm 2.500 anos. As organizações comunistas, que têm cerca de 300 anos. Essas organizações, sem que elas percam as suas fisionomias próprias, elas devem ser a grande grey que estruturar essa ciranda de amor. E eu acho que esse Papa aqui está desempenhando esse papel, como mensageiro de paz que ele é, como o cidadão que veio aqui falar a linguagem de um Cristo que lançou 4 palavrinhas de nada. Amai-vos uns aos outros. Não precisou mais escrever um livro, não precisou mais fazer um sermão, não precisou mais fazer um comício. Esse comício é eterno. É essa eternidade que nós precisamos nos aproveitar para fazer uma sociedade rica, científica da construção, democrática da convivência e comunista, absolutamente igualitária na distribuição dos bens produzidos. É nisso a minha luta política de membro do Partidão. Ok, muito obrigado. Você Está é aqui quem manda. a opinião do Dr. Tarcísio Leitão. Isto. Forte abraço, Tarcísio. Um abração bem Muito grande a obrigado. todos.